Oi, bom dia. Bom, eu voltei a dormir, né? E eu vou estar falando aqui que o Espírito Santo me mostrou novamente. Nós está trabalhando na velocidade da luz, da palavra das Escrituras e com os anjos também. Porque nós está trazendo todo o mistério, toda a verdade, tudo aquilo que nossos olhos veem e ouvem. Conversa com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Senhor Jesus, o Messias, com os anjos, né? Os anjos, eles já estão nas casas, né? Esperando a ordem da trombeta tocar para nós poder ir embora, né? Ele já está nas casas, só você chamar ele, só você chamar que ele está pronto para atender, para preparar a tua alma, teu corpo. Tua alma A tua alma é aquilo que é no meio do teu corpo, que dá vida, que vai dar vida ao seu corpo mortal, dando o corpo real. Porque você não tem o corpo real, você tem um corpo temporário. Você precisa ter o corpo permanente, entende? Eu quero estar falando aqui para vocês uma coisa do missionário Flávio, né? O missionário Flávio, o que ele está fazendo nas lives, pode perceber. Ele está retorcendo toda a palavra de Deus ao favor dele. É como onde eu estava lendo, guiada pelo Espírito Santo, a parte de Isaías 28. Ele mente para ter o seu refúgio e age com falsidade com as pessoas. Não só ele, como Regiane, como Júnior Trovão, como todos os que estão aí na mídia, os que têm audiência lá em cima. Entende? O missionário... ele trata a palavra de Deus, das Escrituras, de Moisés, retorcendo a favor dele, porque ele está desesperado para pagar a casa. Principalmente a casa que ele morava numa casa antigamente, ele pagava aluguel. Só que ele fala na live que ele queria uma casa, que não sei o que tem, e só coloca Deus no coração dele quando a morte vier pegar ele. A morte é o Satanás. O corpo dele é de madeira, não é real permanente, é temporário. Se ele não deixar tudo, se ele não mudar, não entende? E deixar tudo, o casamento que ele tá, porque não é casamento de Deus, ele é casado com uma mulher do outro ex, e ela é ex do outro ex, e ele também. E ele não pregar a verdade, ele está colocando essas almas, e essas almas, tadinha, não são conhecedor da verdade. E aonde vê o Espírito Santo dele. E ele porque quer receber dinheiro para pagar essa casa que ele está. O pai não deu casa para ele, o pai não dá nada aqui para nós. A nossa casa nós tem através dos nossos pais, que deixa para nós a casa, ou se nós casa com um homem, um servo de Deus, que dá a nossa moradia para morar. Entende? Seja aluguel, seja ou não seja aluguel. Entende? E aonde ele, por inveja, ele fica de olho nas pessoas, ele achou que a profecia ia dar a casa para ele, que quando Deus dá uma casa, ele dá quitada. Ele dá uma casa pronta sem retorcer da palavra de Deus. Sem falar, eu sou homem de Deus, mulher de Deus. Você sabe que eu prego a verdade. Você sabe que eu tenho intimidade com Deus. Isso que tem. E começa a usar a palavra de Deus, desde Abraão, tudo, para poder ganhar o benefício. E ele está falando que essa noite eu sonhei com isso. Ele diz que os dentes dele ia cair, porque ele está com problema no maxilar. E aí ele falou que as consultas eram valor e que outro dia, depois, outra consulta seria outro valor por causa do dente. E eu aqui conversando com o Espírito Santo, ele fala que ele pede ajuda para as pessoas para poder ajudar ele, ok. Mas ele traz o culto dele de ação de graça, ele traz prometendo às almas que vai orar, que Deus vai abençoar. Ele fala que Deus, olha aqui que Deus está mandando falar, olha aqui que Deus está mandando falar. Você quer receber? Você tem que também plantar, você também tem que abençoar a obra de Deus. Está errado, está mentindo. Agora o vídeo dele de ontem que ele fez, que o pai colocou Araão na vida de Moisés,
para ser intercessor dele. E aí ele traz essa palavra que ele merece ter um intercessor, que Deus traz um intercessor para ajudar ele, para ele poder pagar as dívidas dele. Aonde se viu isso? E essa noite eu sonho, como eu falei, o anjo coloca nós na situação, dentro da situação, para nós ver mesmo. Eu sonhei que o dente da minha boca, da frente, foi da mesma maneira que ele mostrou nas redes sociais. Ele reganhou o dente, puxou os 2 dentes na frente, com aquela cara de piedade, mas ele está cometendo impiedade com as almas. Ele prega a palavra, mas não há de Deus. Ele retorce a palavra de Deus ao favor dele, entende? Então ele está na iniquidade, ele está na idolatria. Ele vendeu a alma para o diabo, por causa da mesma forma que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. Ele fez, entende? E aonde ele coloca tudo, Deus não está no meio disso daí não. O Jesus que ele fala do amor, não é Jesus do amor da carne que dá as coisas dessa vida não. Jesus, ele deu a vida eterna. Ele veio trazer a salvação e a vida eterna, tirar o homem do lago do fogo. Entende? Assim a mulher, assim a família, através de nós. Através de nós, ler as escrituras da mesma forma que está fazendo aqui. Então, a mesma coisa que eu via missionário puxando o dente e que a irmã chamou a atenção dele nas redes sociais. Sabe o que ele falou? Bloqueie essas pessoas nas minhas redes sociais. Aqui eu não quero ninguém aqui. Eu não quero ninguém aqui falando nada. Então, ele pediu para o administrador que compacta com as más obras dele, que vai para o inferno também, se não sair disso daí. E a mulher que ele está, que é ex do outro também, que compacta com o mesmo pecado que ele, é para você ver o sangue misturado. Então, essa noite o Espírito Santo mostrou a mesma coisa, ele reganhando o dente, o Espírito Santo mostrou no meu dente, da parte da frente, quebrou o dente, e eu vi sangue saindo do dente, do lado do dente, assim, o que significa? Tá morto, ele tá morto sem o Espírito Santo de Deus, porque Messias, o corpo dele é santo, 3 vezes santo. Ele mesmo já falou: quem não tem a santidade a Deus, ninguém vê a Deus. Então, quando ele fala que ele fala com Deus, essas coisas, é o diabo que fala, é a entidade que fala com ele. Entende? A entidade fala com ele. E ele mente também. Ele é mentiroso desde quando ele aprendeu a mentir, porque ele passou situações difíceis. Ele mente, entende? Ele mente, ele trabalhou com o juiz, ele sabe como enganar as pessoas. Ele já sortou isso nas lives, que se ele quisesse alguma coisa para as pessoas, ele tinha que falar algo que seja fácil de arrancar delas. E as pessoas são cegas. E eu vou estar falando aqui a palavra de Moisés, que ele fala que Moisés andava com a vara, né? Colocou a vara na água, que Arão deu a vara para Moisés. Isso é tudo mentira. Moisés colocou a mão nas águas para que as águas se tornassem, abrisse o mar vermelho, né? Abrisse o mar para ele passar com as almas. Ele fala que Moisés, ele era sangue nos olhos, né? É mentira. Tá aqui 4 de Êxodo, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem de onde, nem de desonte, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado na boca e é pesado na língua. Que significa? Ele era tímido, ele não era covarde, ele era tímido. Ele não tinha coragem de falar tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele, que era Jesus Cristo, para ele falar para o povo, para salvar o povo do Egito, da mesma forma que nós estamos hoje. Nós estamos salvando vocês da garra de Satanás, que estão presos dos governadores do Egito, que é missionário, Regiane, Juno Trovão. Hoje ninguém nos dá nada, mas amanhã o nosso testemunho vai falar muito alto, porque os 12 discípulos, eles têm as 12 pedras lá no reino do céu, os 12 discípulos, do que viu o Senhor Jesus mesmo, entende? Nós não viu. Então nós somos abundando aquilo que eles fizeram. Eles plantaram a semente e nós estamos regando ela, que vai dar o crescimento ao Senhor Jesus Cristo nos corações. Então nós vamos deixar um testemunho aí, como fosse a continuação do Novo Testamento para aqueles que ficar e agarrar a palavra de Deus. Então as pessoas tomam muito cuidado, que o missionário perdeu a glória do céu, a Regiane.